Olá, bem-vindo ao canal Marta Morosini e vamos continuar compartilhando conceitos, ferramentas, experiências que tornaram os meus 50 anos não um marco de chegada, mas um ponto de partida. E hoje eu vou trazer para você um dos conceitos mais libertadores nessa minha trajetória, para minha experiência de vida específica, tá? Eu aprendi esse conceito aqui nesse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. A Carol é uma pesquisadora, uma psicóloga de Stanford que realizou uma pesquisa com crianças, porque ela queria entender o fracasso. E ficou intrigadíssima porque o resultado da pesquisa dela começou a mostrar que parecia que tinham certas crianças, certos indivíduos que gostavam do fracasso, que não se inibiam com o fracasso, que não batiam no fracasso e paravam. Daí ela fez a definição de dois perfis de mentalidade, né? Dois mindsets. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo, aquele que quando bate numa situação de desafio, uma situação que ele não domina, ele recua e volta para uma posição de conforto. E o de crescimento, que ao bater numa situação que ele não compreende, que ele não consegue de imediato ultrapassar, ele fica mais desafiado. E ela então definiu características para cada um desses perfis. O de crescimento, ele tinha o desejo de aprender, abraça desafios, perante os obstáculos, persiste nas dificuldades, se esforça para ter excelência, aprende com a crítica, se inspira e aprende com o sucesso dos outros. Pode alcançar altos níveis de conquista. E o fixo, o mindset fixo, ele tem o desejo de parecer inteligente, evita os desafios, perante os obstáculos fica na defensiva e desiste, enxerga o esforço como algo infrutífero, ignora o feedback negativo útil, sente-se ameaçado pelo sucesso dos outros e pode se acomodar mais cedo e conquistar menos do que o seu potencial permite. Agora, o que foi mais libertador para mim? Uma pessoa que sempre teve um desempenho muito bom, sempre foi considerada como um QI alto, sempre tirou notas boas, e num determinado momento da minha vida eu percebi que isso estava me afastando de situações novas. Eu estava justamente com esse mindset de querer evitar algo que questionasse o que eu já tinha conquistado ao longo da minha vida e que não estava sendo motivo para minha felicidade, né? Foi ver, foi ouvir, foi ler a frase, a afirmação dela de que você não precisa ser perfeito para fazer alguma coisa. Eu sempre me cobrei muito isso, né? Fazer a coisa com excelência, então você tinha que estar perfeito e aí você não faz. Você não entra numa situação em que eventualmente o que você fizer pode dar errado, né? Você tem medo do fracasso. E aí nesse livro também ela fala, olha, essas pessoas que têm um mindset de crescimento, que atingiram níveis de excelência muito grandes, elas não tinham medo do fracasso, elas encaravam o fracasso como um resultado, né? Um resultado que não deu certo. É como um cientista, ele vai fazendo aquela pesquisa de 1000 resultados errados, um deu certo e aí veio a grande descoberta, o grande progresso científico. Mas foram 1000 antes que não deram certo. Nos negócios a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, foi o sucesso do dia para a noite. Sucesso do dia para a noite? A pessoa ficou quanto tempo ralando, quanto tempo levando não, quanto tempo ganhando prejuízo, quanto tempo errando, né? E de certa forma na nossa vida acontece isso, né? Quando a gente vai vivendo, não tem manual, você vai crescendo, você vai vivenciando suas coisas, e aí tem alguns padrões, né? Padrão de casar, de ter filho, padrão de ter sucesso no emprego, e às vezes nesse roteiro a coisa não sai bem como você estava querendo, e você vai introjetando aqueles medos, você vai recuando, você vai deixando de entrar em situações desafiadoras. Então esse livro para mim trouxe conceitos muito libertadores, né? Ao perceber que a nossa mente, ela vai se formando ao longo do tempo,
o nosso set, né? Mind, mente, set de filmagem, que você vai colocando os móveizinhos ali ao longo da sua vida. E o seu set de filmagem, às vezes, quando você chega nos seus 50 anos, não tá do jeito que você queria. E ele começa a te afastar de coisas novas, né? Então dá na hora de dar uma reformulada naquilo, largar, trocar os móveis, encarar diferente certas experiências, certas coisas que não deram na sua vida, jogar a bagagem fora, tirar essas memórias, jogar fora e se abrir para novas experiências. Então, pode até ser considerado uma ferramenta isso aqui. Você lê esse livro e entender o que é o mindset fixo e o mindset de crescimento e perceber em quais áreas da sua vida você está tendo um mindset fixo de medo, de encarar o fracasso como uma coisa ruim, de não se expor, de só querer as situações de sucesso que reforcem o quão brilhante você é, ou o mindset de crescimento, que é o aprender, é o encarar o fracasso como um resultado, é o continuar tentando, é o continuar indo para frente, é querer ser melhor, é aprender uma coisa nova, né? Isso, quando você chega aos 50, não parece muito natural. Parece natural aos 18, 20, até os 30 anos. E aí depois também começa a ficar um pouquinho mais tendendo para o mindset fixo. Mas aos 50 não parece natural, mas pode ser. Pode ser a partir do momento que você quiser, a partir do momento que você encarar os seus 50 como ponto de partida e começar a aprender, a gostar de aprender, a se desafiar, se colocar em situações novas, não ter medo, esquecer os seus fracassos e muito mais do que esquecer, usar isso, essa sua bagagem para alavancar uma nova vida, para alavancar uma nova perspectiva. Viu? Vamos junto nesse processo. Seja um, seja tudo. Gratidão por estar aqui. Beijo.